Glória a Deus. No dia 22/9, sexta-feira retrasada, sem ser essa última agora, a outra que passou, exatamente às 5:02 da tarde, ou seja, 17h02, começou uma nova estação. Começou a estação primavera do ano de 2017. Então, sexta-feira agora, fez uma semana que começou a nova estação, a estação da primavera. E já é possível perceber, através do clima, que não estamos mais no inverno. Sim ou não? Né? De dia já está sendo denunciado isso, a gente já está sentindo aí o calor. E à noite também, aquele sereno, aquela coisa geladinha, fresquinha que tinha à noite, já não tem mais, já foi embora. Da agora para frente, se acontecer, é porque teve uma mudança no tempo e é só uma frente fria ali, porque a realidade da agora para frente é esquentar. Tenho ensinado isso para vocês. Qual é a função da primavera? A primavera liga o inverno ao verão. Então a ideia da primavera é elevar a temperatura, aquecer. Então é impossível no inverno, é só como eu falei, só em um caso muito raro, na primavera você reclamar de frio. Não tem como. A não ser do ar-condicionado estiver soprando em cima de você, aí você pode reclamar. Mas agora do clima lá fora você não vai reclamar de frio. Por quê? A primavera tem a função de elevar a temperatura para quando a gente chegar no verão, a gente já está sentindo calor, já tem aprendido a sentir calor, a suar, e ali passar aqueles 3 meses ali de verão de calor intenso. Aí depois disso você fala assim, acabou, né? Acabou, o verão acabou. Não, acabou não. Aí chega o outono, com maior calma, com maior tranquilidade, e começa bem devagarinho a baixar a temperatura, né? Então, na verdade, nós temos 3 estações muito quentes. Nós temos a primavera, que sobe a temperatura, temos o verão, que é muito quente, e temos o outono, que não tem nem tanta pressa de diminuir a temperatura assim. Então, são 3 estações, são praticamente 9 meses aí de calor que nós vivemos aqui na nossa região. É peculiar, particular da nossa região, é clima tropical, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Você olha para o mapa, que é difícil o Rio de Janeiro ter a temperatura mais baixa do que qualquer outro estado no Brasil. E olha que tem estados próximos ao Rio de Janeiro que deveriam ter a temperatura próxima. O São Paulo, geograficamente, não é tão distante assim do Rio de Janeiro, mas tem as temperaturas bem mais baixas do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, sejam bem-vindos aí à primavera, ao calor. Começa a mudar a organização ali do guarda-roupa, talvez não vai ser nem necessário comprar, você já tenha, mas começa a mudar a prioridade ali das roupas, né, de manga curta. Eu estou falando isso, que não precisa comprar, né, principalmente para as mulheres. Estou quebrando o galho dos maridos aí, né, porque senão, viu o que o pastor falou? Amanhã já quer ir para o shopping, para a loja, para renovar o guarda-roupa. Não, do verão passado, da estação passada, tem coisa guardada novinha lá. De repente é igual lá em casa, tem coisa com etiqueta que nem usou ainda, você pode tirar do guarda-roupa e usar, né, amor? Não é assim? Que pode tirar do guarda-roupa e usar, tá bom? Mas começa a mudar a prioridade aí, as mangas pode começar a diminuir, porque chegou essa nova estação. E a gente sempre faz o lançamento da estação ao longo daquela semana, né? E a previsão era que tivéssemos feito na semana passada, domingo passado, o lançamento da estação, mas em função dos acontecimentos que todos já sabem, estávamos de luto, como falamos na semana passada, então não tínhamos ainda clima para fazer um tempo de celebração e receber uma nova estação, que é um novo tempo, como se deve. E então adiamos para essa semana e estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse novo tempo. E o que é preciso a gente entender? Que uma mudança de estação está ligado a uma mudança de ambiente, a uma mudança de clima, a uma mudança de fase. Mas além do que a gente sente aqui, fisicamente, que mudou, na verdade isso só está denunciando que algo lá no céu mudou. Porque assim, não são as estações que ditam para Deus, que orientam a Deus, que começou ou terminou um tempo ou outro.
Na verdade, é Deus quem governa. É Deus quem comanda o tempo. E quando Deus diz que o tempo mudou, toda a natureza, toda a criação e toda a criatura respeita e obedece essa mudança que Deus disse. E então, uma mudança de estação, uma virada que talvez para muitos pode parecer bobeira, acabou uma estação e começa outra, acabou o frio e começa o calor, na verdade não é isso. O calor, as mudanças no clima, só vem para nos orientar, para nos mostrar que nós não estamos presos no tempo, que nós não estamos agarrados no tempo, que aquele quem comanda o tempo está mudando, está virando os céus. E essa estação que começou no último dia 22 está dizendo exatamente isso, denunciando exatamente: começou um novo tempo. O Deus, o governador, o Criador, o mentor, disse que começou um novo tempo. E nesse novo tempo, algumas coisas se encerram, algumas coisas se acabam e outras coisas iniciam. E é por isso que o inverno obedece e fala assim: não, Deus definiu que acabou, que o meu tempo acabou, e o inverno cessa. E é por isso que a primavera ouve o Criador e diz assim: não, realmente, começou agora um novo tempo e chegou a hora de esquentar. E muitas das vezes nós achamos que é o contrário, porque assim como a gente não consegue interferir e mudar as estações, nós achamos que as estações também comandam, o tempo comanda a Deus. Mas na verdade é o nosso Deus que faz esse gesto que eu acabei de fazer aqui, e vira o kairós do céu, que é a palavra no original do tempo, a primeira palavra dada para relacionar, nomear o tempo, o kairós. E esse tempo ele pertence a Deus, não é o cronos, não é o logos do horário humano do homem, mas é o tempo de Deus, e o kairós é governado por Deus. E tudo obedece ao kairós, inclusive as estações. E tudo que está dentro das estações, debaixo das estações. Já falei isso com vocês. Agora árvores começam a dar frutos, outras param de dar agora. Algumas plantas começam a dar flores agora, outras param. Principalmente na primavera, a maioria delas dá flores. E então nesse tempo agora, alguns animais, pássaros, por exemplo, migram de uma região para outra. É porque todos eles estão sendo orientados que começou um novo tempo de Deus. E um novo tempo, muitas das vezes, novos comportamentos são requeridos, para que nesse novo tempo tenhamos novos resultados, para que nesse novo tempo de plantar, de semear, tenhamos novas colheitas. Então é muito importante você estar atento na sua vida, e você estar conversando com Deus, com o Espírito Santo, e perguntar para o Senhor: qual é esse tempo que mudou agora na sua vida? Qual é esse tempo? O que você precisa entender nessa noite que findou, que acabou? E o que você precisa entender que começou agora? Pai, qual o tempo que acabou agora na minha vida? E qual o tempo agora que começou agora na minha vida? O que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso buscar? Porque muitas das vezes, falo isso muito aqui, nós estamos trabalhando contrário ao tempo que Deus está estabelecendo naquele momento. Salomão, em sabedoria inspirada por Deus, diz: há tempo para cada coisa. E quando confundimos o tempo, fazemos uma coisa no tempo da outra, e quando chega o tempo de fazer aquilo, já não estamos fazendo mais. Então, nesse momento, é necessário perguntar ao Senhor: qual o tempo que finda e qual o tempo que inicia? O que eu abro mão nesse momento e o que eu busco nesse momento? O que eu construo, o que eu edifico, o que eu planejo, o que eu organizo nesse momento agora, visto que começou um novo tempo. Porque desde Gênesis, a criação e a criatura obedecem ao Criador. Em Gênesis, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e então o Criador chega e diz: haja luz, houve luz, e depois com a sua palavra foi criando todas as coisas. Desde a criação, a natureza e a criação e a criatura obedecem à voz do Criador. E não foi diferente quando Jesus estava dentro daquele barco, que veio a tempestade, e então Jesus se levanta e fala: vento e mar se aquietem. E mais uma vez
a natureza obedece ao Criador. Então é por isso que as estações mudam. É por isso que o ano muda. É por isso que o dia chega, vai embora, chega a noite, vai embora. E é por isso que tem 365 dias, por isso que tem 12 meses, 4 estações, porque Deus comanda o tempo do céu. E toda a natureza, toda a criação está linkada com isso, entende a mudança dos tempos. E vive, se comporta diante da mudança dos tempos. Mas nós, que muitas das vezes temos razão muito maior, temos entendimento, sabedoria muito maior do que os animais, muitas das vezes temos mais dificuldade do que eles de nos comportar diante das mudanças que Deus está estipulando, proporcionando, determinando diante das nossas vidas. Porque um animal ele não teima, ele no debate. Quando muda uma estação, ele fala, então tá na hora de migrar, tá na hora de ir para outro lugar, tá na hora de ir para casa, para a toca, tá na hora de sair, tá na hora de construir, está na hora de colher. Os animais sabem e se comportam dessa forma. E nós, muitas das vezes, diante das mudanças dos tempos que Deus abre e fecha nas nossas vidas, nós insistimos sempre em estar presos, agarrados no mesmo comportamento. Por isso que muitas das vezes os resultados não mudam na nossa vida. Porque nós estamos presos às mesmas condutas, às mesmas posturas, aos mesmos procedimentos. Que você entenda que uma mudança de estação é muito mais do que o fim do tempo de frio e calor e início do tempo de frio e calor. É o tempo que Deus determinou lá no céu, que foi virado, o Kairos. E que tudo obedece a essa mudança do tempo de Deus. E inclusive, eu e você também estamos debaixo dessa mudança do tempo de Deus. Deixa eu falar algo para você aqui. Não sei se você já se deu conta disso. Hoje é dia 1º de outubro. Faltam exatamente 3 meses para o fim do ano, para começar o ano de 2018. E olha que esse ano começou esses dias. E eu estou 3 meses, não é? Faltam 3 meses, estão por vir 3 meses, não. Nós já estamos vivendo já esse 3 aí. Na verdade, tem 2 só pela frente, porque o terceiro nós estamos vivendo. Outubro, novembro e dezembro. E é de espantar, sabe por quê? Dezembro nós sabemos que é mês de festa, de comemoração, de Natal, de Ano Novo, de tantas coisas, né? Amigo ocultos e não sei o quê. Então é mês de festa e é muito corrido o mês de dezembro. E novembro é véspera da festa. Você sabe como é que é por sexta-feira. Sexta-feira é um dia corrido, não é? Por quê? Porque ele antecede sábado e domingo, entendeu? Aí sexta é corrido. Então novembro, por natureza, também acaba sendo muito corrido. Então, de verdade, um mês produtivo, dizendo assim, em dias úteis, nós temos praticamente um, que é agora em outubro. Porque novembro e dezembro é muito corrido, é muito acelerado. E o que eu quero dizer isso com você? No dia 15 de janeiro, que foi no primeiro domingo, nós tivemos aqui no culto de celebração, eu compartilhei uma palavra com você, dizendo assim, inclusive você pode ir lá no YouTube, ouvir de novo, assistir, você que não assistiu, está lá disponível no nosso canal, e o tema dessa mensagem é assim, ensina-nos a contar os nossos dias. E naquele dia eu falei, o Senhor nos deu novos 365 dias, novos 12 meses, novas 4 estações, para a gente construir como um caderno em branco. E o que nós vamos construir ao longo disso tudo? E nós sonhamos, planejamos construir muitas coisas, mas nós somos pegos pela surpresa que nesse momento falta 3 meses só para o fim do ano. E eu tenho certeza que assim como eu, você talvez ainda tenha muita coisa para fazer. Você ainda tenha muita coisa ainda para ajustar, para colocar em ordem, para produzir, para conquistar, para acertar. Tenho certeza disso. E eu quero trazer essa consciência a você nessa noite. Faltam 3 meses só. Outubro, novembro e dezembro. Chegou o tempo de acelerar. Chegou o tempo de pegar mais firme. Chegou o tempo de se posicionar como nunca antes. E, inclusive, essa estação, ela é excelente para isso. A primavera, ela aponta para jardim. É impossível pensar em primavera e não pensar em jardim.
E jardim foi exatamente o que Deus fez, planejou e fez, e colocou o homem. Deus colocou Adão e Eva em um jardim. Primeiro ele fez um jardim com toda a provisão, todo o sustento. Diante do sonho que Deus tinha do homem, ele faz um jardim. E então depois faz o homem e coloca o homem nesse jardim. O jardim representa tudo que Deus sonhou, tudo que Deus planejou e idealizou para a humanidade. Mas então, o orgulho do homem, o pecado, a falta de humildade, remove o homem do jardim. E então, o pecado nos faz viver, até hoje, fora desse jardim, fora desse lugar tão sonhado, planejado por Deus. Mas a primavera que Deus traz todo ano é exatamente isso, para nos lembrar que existe um desejo, que existe um sonho, um anseio do Senhor para que a gente volte a esse lugar que Ele sonhou, aos sonhos, aos planos, aos projetos que Ele tem para as nossas vidas. Então que nessa estação você pense nisso, que você se posicione, que você faça o que depende de você, porque o que depende do Senhor Ele está pronto para fazer, realizar na sua vida, para que você esteja exatamente aonde o Senhor sonhou, aonde o Senhor planejou dentro da sua vida. Abre comigo, por favor, Eclesiastes, capítulo 7, para eu te mostrar algo aqui. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 8. Você que nos visita, vamos dividir com você a nossa Bíblia aí, compartilhar, o irmão ou irmã que está do seu lado, ou então se você trouxe, podemos te ajudar a abrir. Eclesiastes 7, 8. Diz assim, ó: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Mas eu quero destacar exatamente isso aqui. Melhor é o fim do que o princípio. O que Salomão está dizendo aqui? Por que o final é melhor do que o começo? Por que o início é melhor do que o final? Porque no final geralmente tem resultados. No final geralmente tem definições. No final geralmente tem o desenrolar. No final geralmente tem o desatar. Aqueles que gostam de futebol aqui, alguns são muito sofredores, né? Dependendo do time que escolheu torcer. Não, eu nasci para torcer para tal time. Mentira, você escolheu tal time. E você às vezes escolheu sofrer. Alguém te influenciou, né? Provavelmente dentro da família, o pessoal dá presentinho lá e tal. Aí às vezes te influenciaram a sofrer. Mas quem gosta de futebol sabe disso. Quando o juiz apita que começou o jogo está definido? Tá. Mesmo aqueles assim, não, pode, tem 2 gols de vantagem, pode empatar, pode não sei o quê, aí que é o pior. Aí o outro time vem com força para cima e muitas das vezes acaba até perdendo. Mas os irmãos aí que gostam de futebol, e tem algumas irmãs também, sabem disso. Tem uma expressão que diz, o jogo só acabou quando? Isso aí, ó, legal, quando termina, viu? Só acaba quando termina. Quando o juiz dá o último apito, falando, acabou. Sem prorrogação, sem pênalti, sem nada. Deu o último apito, é a hora que acabou o jogo. Então, quando que se define o jogo, aquela partida? No início ou no final? No final. É claro que gols feitos lá no início vão definir ali o desenrolar e até o final daquela partida. Mas só está consumado, definido por completo, no final da partida. Porque enquanto tem jogo, muita coisa pode acontecer. Enquanto tem jogo, a virada pode acontecer, não é? Muitos times aí ganham de virada. E muitos também perdem de virada também. Não é indireta em ninguém não, tá, gente? Fique em paz. Até porque eu não me ligo nesse negócio de jogo de futebol. Você pode até estar se sentindo ofendido aí. Só está jogando em direta, né? De quarta-feira, de domingo passado, isso aqui não, pode ficar em paz. É uma realidade, é algo que acontece mesmo. E eu estou trazendo isso para você entender que esses 3 meses que faltam são decisivos, são importantes, são determinantes na nossa vida.
Porque é exatamente agora que vai se definir, é exatamente agora que vai se desenrolar, é exatamente agora que precisa desatar muitas coisas que estavam ali preparadas, programadas para 2017. É por isso que Salomão fala que o fim das coisas é melhor do que o seu começo, do que o seu início. É porque lá no fim existe um resultado. Lá no fim existe uma definição. E é exatamente no fim que acontece o desenrolar e o desatar. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Eu quero profetizar que esses últimos 3 meses vão ser meses de desenrolar, vão ser meses de desatar, vão ser meses de definições e de resultados na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Escreve o que eu estou falando hoje e conta esses 3 meses. Serão dias decisivos, serão dias importantes e determinantes na sua caminhada. Baseado em que eu falo, profetizo isso? Não precisa abrir não. Gênesis capítulo 12. Abraão, com 75 anos de idade, recebe uma promessa do Senhor, falando: você vai ser pai de multidões. Não nessa expressão ainda. Sai da sua casa, da sua parentela, que farei de ti uma grande nação. Então, com 75 anos de idade, Abraão recebe uma promessa que Deus vai fazer dele uma grande nação. Mas requer dele algo. Fala: sai da sua casa, da sua parentela, dessa terra, dessa geografia, dessa influência que você está recebendo, dessas pessoas a qual você convive. É necessário uma postura, uma mudança, para que hajam outras mudanças na sua vida e para que hajam cumprimentos de promessa na sua vida. É o que Deus fala para Abraão com 75 anos de idade, lá em Gênesis capítulo 12. E assim, aos nossos olhos, aos olhos humanos, uma pessoa recebeu uma promessa com 75 anos de idade, parece um pouco tarde. Os jovens que digam, né? Você imaginar que Deus não vai falar contigo, não vai planejar nada para você, e quando você fizer 75 anos de idade, Deus vai te dar uma promessa para ser cumprida na sua vida, dá até uma gastura, né? Dá até uma queimação no estômago, falar que, meu Deus, 75 anos de idade? Mas foi o que aconteceu com Abraão. Mas o detalhe é que aquele homem tem essa idade, e já não bastasse a sua velhice, Deus faz uma promessa associada com uma realidade totalmente diferente dele. Porque ele está falando para um cara velho que tem uma mulher estéril, que não pode ter filho. Aí mesmo que complica a situação. Então Deus pega um cara com 75 anos de idade e promete que ele vai ser pai de uma nação, de uma grande nação, sendo que ele já tem a idade avançada para isso e ainda por cima tem uma mulher estéril. Imagina agora guardar todo o tempo de tratamento, buscar, né, recursos da medicina e tudo mais para que a mulher fosse curada. Nenhum nem outro teria mais idade fértil para isso acontecer. Mas então, isso lá no capítulo 12. Mas quando chega no capítulo 18, lá em Gênesis, um anjo aparece a Abraão, 24 anos depois, agora com 99 anos de idade, e o anjo fala assim: o que Deus prometeu para você vai se cumprir. 24 anos depois, o que Deus prometeu para você vai se cumprir. Daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, eu volto aqui, vou te visitar, e a sua mulher vai te dar vai te dar à luz a um filho. E então eu acredito que Abraão teve um sentimento no seu coração que você teve agora, quando eu acabei de liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez 11 meses se passam, e em um mês, a gente imagina, não tem condições de Deus fazer em um mês o que não fez em 11. Abraão com 99 anos, e nesses 99 anos, ele não viu ainda se realizar aquela promessa que Deus fez há 24 anos atrás. E olha que a promessa aos nossos olhos já chegou tarde, já tardou. E passaram ainda mais 24 anos, e agora com 99 anos. E Abraão fala assim, aparece um anjo e fala que ano que vem isso vai estar. Eu já estou há 99 anos nessa fila. Eu já sou casca grossa. Eu já sou vacinado contra esse negócio. Eu já estou na fila dessa promessa aí há muito tempo. Mas o anjo fala, daqui um ano, exato um ano, eu volto aqui e você terá um filho. E então, esse sentimento que você pode ter tido agora há pouco, 9 meses
se passaram. 10 meses se passaram. 11 meses se passaram. Mas tinham coisas para acontecer dentro do ano da honra. Talvez em novembro você chegue e fale assim: Deus, ainda tinha coisa para 2017, ainda tinha coisas que o Senhor prometeu, planejou. Mas o que eu quero compartilhar, quero trazer agora ao seu coração o sentimento, é que nós servimos a um Deus que é fiel. Nós servimos a um Deus que é leal. E diante dessa fidelidade, dessa lealdade, que muitas das vezes nós nem entendemos os seus caminhos, os seus sonhos, os seus planos, mas a sua fidelidade, a sua lealdade está sobre as nossas vidas. E diante dessa fidelidade, dessa lealdade, um ano depois, já no capítulo 21, Abraão recebe o seu filho, ele é visitado por aquele anjo, a sua mulher dá à luz àquele filho, e então eles chamam aquele filho de Isaac. E o Isaac estava querendo dizer que Deus me deu motivos para sorrir. O Isaac dizia isso: Deus me deu motivo para sorrir. É a tradução desse nome. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o que Deus não fez em 75 anos, o que Deus não fez mais 24 anos, no total 99 anos, em um ano Deus fez, Deus realizou na vida de Abraão. Então esses últimos 3 meses são importantes, são decisivos, são determinantes. Se você acreditar, Deus pode realizar na sua vida, nesses últimos 3 meses desse ano, o que não realizou em toda a sua história, em todos os anos que você tem de vida. O que não realizou nesses 9 meses que já se passaram desse ano. E nesse 10º mês, nesses 3 meses que faltam, Deus pode realizar isso sobre a minha e sobre a sua vida. Não importa o tamanho, não importa a dificuldade e não importa a distância que estejamos de cada uma dessas coisas, dessas conquistas. Mas Deus pode fazer e pode realizar sobre as nossas vidas. Nessa noite eu estou aqui para trazer consciência a você do poder de Deus. Eu estou aqui para trazer a você, para trazer o seu conhecimento e expor diante de você a fidelidade, a lealdade e a generosidade de Deus. E através do seu poder, Ele pode realizar isso sobre a sua vida. Mas quero chamar a sua atenção para um detalhe. Ele fala para Abraão assim, quando tem 75 anos de idade: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Deus promete algo a Abraão, mas antes de prometer, Deus pede algo a Abraão. Deus requer algo de Abraão. E nesses últimos 3 meses eu tenho certeza absoluta que Deus é poderoso para fazer tudo o que precisa ser feito na sua vida. Mas é necessário ter consciência que eu e você também temos coisas para fazer. Temos decisões para tomar. Temos coisas para acertar, para ajustar diante do que Deus tem nos pedido, diante do que Deus tem requerido. E condicionado a isso, muitas vezes, está lá o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. E então Abraão precisava sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela. E você sabe bem a decisão que você precisa tomar. Você sabe bem as escolhas que você precisa fazer. Você sabe bem o que você precisa começar a semear de agora em diante, para que aquilo que Deus prometeu se cumpra sobre a sua vida. Porque a questão de Deus poder ou não fazer, isso já está resolvido. Deus é poderoso para fazer. Agora está ligado ao que nós nos abriremos para Deus fazer, para realizar ou não nesses últimos 3 meses do ano. Amém? Então há muita coisa para fazer, não podemos perder tempo, e eu creio que muitas coisas serão realizadas, a ponto de podermos confessar como Salomão falou em Eclesiastes 7:8: o fim das coisas é melhor do que o começo. Eu creio que nós vamos chegar aqui no dia 31 de dezembro, no culto da virada. Quem vem? Já para a gente saber de antemão. Amém. E vamos chegar aqui no culto da virada confessando isso aqui, falar realmente: o fim das coisas é melhor do que o começo. Nesses 3 meses aconteceram coisas que não aconteceram no ano todo, e aconteceram coisas que não aconteceram na minha vida toda, na minha história toda. Aconteceram agora nesses últimos 3 meses. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo.
Porque o Deus que prometeu e fez na vida de Abraão, prometeu e fez na minha vida também. 75 anos, 99 anos se passaram. Em um, Deus realizou o que tinha para fazer. E eu creio que nesses últimos 3 meses será assim sobre a sua vida também. Só quem recebe fala um amém bem forte aí. Amém. E só para trazer, para completar essa orientação que estou trazendo aqui nessa noite para você através do Espírito Santo de Deus, eu quero aproveitar essa entrada da primavera, dessa nova estação, e eu quero fazer uma releitura aqui, bem rápida, bem objetiva, de algo que eu compartilhei um tempo atrás. Mas eu não quero repetir o que eu falei, mas eu quero fazer uma releitura, apanhar um conceito e trazer uma aplicação para essa realidade. A aplicação que nós fizemos desse conceito há outro tempo foi para aquele tempo, mas hoje nós temos uma aplicação para essa realidade. Abre aí, por favor, agora em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, por favor. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Se você está aberto ainda aí em Eclesiastes, só olhar agora em Cântico dos Cânticos. Se você já fechou, procura de novo. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Quero te mostrar algo aí. No capítulo 2, quem já está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite? Quem já está entendendo? Levanta a mão assim para eu saber. Amém. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Salomão diz. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Assim como o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas, ou a minha noiva entre as donzelas. Vou ler mais uma vez aqui para fixar o seu entendimento. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, e assim como o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Salomão, ele escreveu mais de 1000 cânticos, que são poemas e músicas. Mas esses aqui foram os escolhidos, os selecionados, porque foram os mais bonitos. Por isso o nome de Cântico dos Cânticos, quer dizer, a mais linda canção, a mais bela canção. Então essas aqui são as mais belas canções ligadas a músicas e poemas que Salomão escreveu. Então esses aqui foram escolhidos e compuseram aqui a Bíblia. E nesse trecho aqui, nesse livro principalmente, ele retrata o amor de Salomão por sua noiva, a Sulamita, que é espelho do amor do noivo Jesus Cristo pela sua igreja, que é chamada a sua noiva. Então muitas expressões de Salomão aqui está apontando, está associado ao amor de Jesus com a igreja, o amor de Jesus com você. E então aqui Salomão escreve para Sulamita, sua noiva, mas Jesus está expressando isso para você, dizendo assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, e assim como o lírio entre os espinhos, tal é você, minha noiva, minha amada, entre as demais mulheres, entre as demais donzelas. O Senhor tem algo para nos ensinar, e eu quero destacar 3 coisas aqui que o Senhor vai usar para nos direcionar nessa noite. A primeira, diz aqui no versículo assim, 1, eu sou a rosa de Saron. Primeira coisa que eu quero te instruir é sobre a rosa de Saron. Talvez você já ouviu falando de um grupo musical católico, Rosa de Saron, mas além desse grupo musical, inclusive baseado, respaldado nisso que eles colocam esse nome no grupo deles, Saron é uma região da Palestina, entre o Efraim e o Mar Mediterrâneo, lá em Israel, em Jerusalém. E essa região, desde o Antigo Testamento, ela produz rosas. E o curioso é que é um lugar rochoso, solo com muita rocha, com muita pedra. É um lugar seco e um lugar muito irregular, tem muitos vales, muitos buracos. Mas esse lugar, curiosamente, já foi alvo de pesquisas de muitos cientistas,
esse lugar produz rosas lindas, maravilhosas, e conhecidas até hoje como as rosas mais bonitas do planeta. Não conseguiram construir hoje, até hoje, nenhuma estufa que produza as rosas tão bonitas como são produzidas nesse lugar, nessa geografia chamada Saron. E então as rosas de Saron ficaram muito famosas. Desde aqui de Salomão, Jesus também conhece, cita elas, e muitos cientistas, muitos pesquisadores já buscaram o fundamento disso, mas não conseguiram. Na verdade, existe algo sobrenatural ligado à prosperidade daquele povo. Aquela região ali vive da exportação das rosas. Só para você ter ideia, um botãozinho só de uma rosa de Saron, essas aqui não são não, tá, irmão? Isso aqui não é de Saron não, para não escandalizar. Custa R$500. Um botãozinho só. Agora imagina fazer um buquê, imagina ornamentar um casamento, né? Ou então um arranjo desse aqui com rosa de Saron. Já tem gente que está ali contando, né? R$1.000, R$2.000, R$3.000. Né? Daqui a pouco um Judas se levanta e fala assim: por que não deu esse dinheiro para os pobres? Por que em vez de comprar essa rosa aí, o pessoal está passando fome, né? Mas não é de Saron não, tá? Pode ficar tranquilo. E a minha mãe e a minha esposa fizeram um manual, esse arranjo aí, ficou muito mais barato do que comprar um novo para simbolizar, batizar, mas fizeram com carinho, com excelência, para batizar a chegada dessa estação. Mas então a rosa custa R$500, uma rosa, alguma coisa em torno de 150 euros. Imagina quanto que não ganham por mês através das vendas, da exportação dessas rosas. Por isso é um lugar próspero, que Deus faz algo sobrenatural, e do meio de pedras, lugar cheio de buraco, terra seca, nascem as rosas mais bonitas do mundo. Outra coisa que eu quero te mostrar, chamar sua atenção aqui, que fala logo depois, o lírio dos vales. Fala sobre lírios aqui. Inclusive eu trouxe um arranjo que estava guardado lá na minha sala, que a gente já usou também em outra ocasião. Esse arranjo ali é um arranjo de lírios também. E tudo isso, né, é muito propício, muito similar ao tempo que estamos vivendo, o início da primavera. Esse ali é um exemplo de lírios. É um arranjo artificial, mas é bem similar à flor dos lírios. E os lírios são flores nobres também, muito conhecida depois da rosa, vem os lírios e depois vem as orquídeas. São as três flores mais conhecidas do mundo e as mais usadas. Dentro da área das flores, os lírios são conhecidos, são considerados mais nobres e elegantes. É mais elegante do que a rosa e mais elegante também do que a orquídea. Muitas das vezes a rosa está muito ligado a essa questão do amor, do sentimento. Mas em elegância e em nobreza, os lírios são mais nobres do que as rosas. No entanto, que eles são símbolo, sinal da família real na Europa. Toda a Europa usa como símbolo da família real, representando a família real, o símbolo dos lírios. Então, associam a nobreza e a elegância. Os lírios têm muito perfume, além de ter um formato bonito, exuberante, também tem um perfume muito forte e é muito utilizado em decorações também de aniversário, casamentos e outras coisas. E a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção para a gente trazer um entendimento, que fala aqui agora no versículo 2. Assim como o lírio entre os espinhos. A terceira coisa que é citada aqui são os espinhos. E os espinhos surgem lá no livro de Gênesis, lá na criação, quando Deus cria o homem e a mulher, Adão e Eva, depois eles pecam, caem, e depois disso nasce o espinho. Então o espinho ele está associado ao pecado. O espinho ele representa a maldade. O espinho representa o desamor. Na verdade, um resumo, o espinho representa a crise de valores. Quando Adão e Eva entram em crise dos valores, dos princípios a qual deveriam respeitar e obedecer ao Senhor, se dá ali o início dos espinhos. Então os espinhos representam um tempo de crise de valores. E algo muito real que nós estamos vivendo na nossa sociedade é um tempo de crise de valores. É por isso que existe tanta maldade. É por isso que através da maldade existe tanta violência, porque existe tanta falta de amor, tanto desamor. E é exatamente o que os espinhos representam.
Mas presta atenção no que aqui Deus está falando através de Salomão e a mensagem que está sendo transmitida aqui. Mesmo entre os espinhos, você será um lírio. Você precisa ser um lírio entre os espinhos. Mesmo que essa sociedade esteja vivendo um tempo de maldade, desamor e crise de valores, esteja em colapso, nós precisamos ser um lírio. E a pergunta é exatamente essa: o que é ser um lírio? O que é ser um lírio nessa sociedade cheia de espinhos? Já que essa sociedade está vivendo um tempo de maldade, desamor, crise de valores, de identidade, questões éticas estão a cada dia em colapso, qual é o meu posicionamento? Qual é a minha postura? O que eu preciso fazer? Dentro de casa, aqui na igreja, na sociedade? Quem eu preciso ser? Eu preciso ser um lírio. E Salomão aqui usa esse exemplo, fala, e não foi o único a usar o exemplo do lírio também. Jesus também usou o exemplo dos lírios, também não precisa abrir não, mas em Lucas 12, Jesus fala um pouco sobre isso, fala assim: por que vocês estão andando ansiosos dessa forma? Os lírios dos campos não costuram, não tecem, mas eles usam as mais roupas belas que já foram produzidas. Olha, Jesus agora falando da beleza, da nobreza dos lírios, e colocando o lírio realmente como a flor mais bonita do mundo. E ele fala: os lírios não costuram, não tecem, e têm as roupas mais bonitas do mundo. Imaginam vocês, eu vou me esquecer de vocês? Aí ele diz assim: nem Salomão, em toda a sua glória, usou roupas tão bonitas como a dos lírios. E eu vou me esquecer de vocês? Se eu cuido assim dos lírios que hoje estão lá vivos, mas amanhã são jogados à fornalha, por que Jesus estava dizendo isso? Porque naquela época o lírio era usado como remédio. E a primeira coisa que se fazia era torrar essa flor para que soltasse ali um pozinho dela, e através desse pó se produzisse alguns remédios. Chá era produzido, esse pó também era utilizado para diluir em bebidas, e pastas também eram feitas para pomadas feitas através do lírio. Já vou te explicar isso. E então Jesus fala: hoje o lírio está lá bonito, amanhã é jogado no forno. E se eles usam roupas, se eu me preocupo em vestir os lírios dessa forma, será que eu não vou preocupar também com vocês? E então Jesus usa o exemplo do lírio também. E então Salomão aqui fala: tem espinhos lá nos vales, mas nós precisamos ser lírio aqui naquele meio. E a pergunta é exatamente essa: já que eu preciso ser lírio entre os espinhos, qual deve ser a minha postura nesse tempo? Qual deve ser a minha postura nessa sociedade? Qual deve ser a minha postura dentro de casa? Marido, qual deve ser a sua postura? Esposa, qual é a sua postura? Filhos, pais, profissionais, qual deve ser a nossa postura diante de uma sociedade que tem vivido um tempo tão complicado? Eu quero chamar a atenção aqui de vocês rapidinho de 4 características, que eu já até comentei algumas coisas em outra oportunidade. A primeira característica é ser remédio. Fala assim: eu preciso ser remédio para essa sociedade. Como falei, uma característica, e uma primeira característica do lírio, além da sua beleza exuberante, é a característica medicinal. Era muito utilizado para tratamentos de área digestiva, porque faziam chá e tomavam. Era muito utilizado para tratamento de problemas de pele também, através das pastas, das pomadas que faziam e passavam, e servia para muitas outras coisas medicinalmente, mas principalmente para a área digestiva e para a pele. E então pessoas faziam uso do lírio como remédio. E nós estamos dizendo que a nossa sociedade está doente, a nossa sociedade está enferma, porque está vivendo um tempo de crise de valores. E a única resposta, a única saída, solução para essa sociedade sou eu e você. A única esperança para essa sociedade é a igreja de Jesus, é a noiva dele. Por isso ele fala: mesmo que tenha espinhos no vale, por favor, não deixa de ser o lírio, porque a minha noiva é a única esperança para esse vale. A minha noiva é a única esperança para esse buraco que a sociedade está vivendo, cheio de espinhos. Seja lírio
no meio dos espinhos. E ser lírio é ser remédio. Ser lírio é ser cura na sua família. Ser lírio é ser cura no seu trabalho. Ser lírio é ser cura no seu ministério. É ser cura de Deus por onde você vai. E o que é ser cura, meu irmão, minha irmã? Às vezes chegamos num ambiente que as pessoas estão insatisfeitas e muitas das vezes nós contribuímos ainda mais para elas ficarem insatisfeitas. A pessoa está decepcionada, chateada com uma coisa, desabafa com você e ao invés de contornar, ajudar aquela pessoa, você ainda fala mais meia dúzia de coisas contra aquela pessoa, contra aquela situação e coloca aquela pessoa mais para baixo. Às vezes uma oportunidade que você tem de findar o assunto é exatamente no momento que damos início a uma fofoca. Às vezes no tempo de findar uma situação, pela falta de sabedoria, é exatamente ali que surge uma confusão. E pessoas só vão adoecendo, chegando a ponto até de morrer emocionalmente, espiritualmente ou até fisicamente, de desgosto. E muitas das vezes nós poderíamos ter sido remédio na vida daquelas pessoas. Muitas das vezes maridos deixam de ser remédio na vida da sua esposa. Esposas deixam de ser remédio na vida dos seus maridos. Pais dos filhos e filhos dos pais. Profissionais e tantos outros exemplos. E muitas das vezes, porque estamos falando demais o que não devemos e ao mesmo tempo não estamos falando ou fazendo aquilo que deveríamos fazer. Então a primeira característica é essa: ser remédio.